Amém. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ler em Romanos capítulo 5. Glória a E o Jesus. versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado como não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morrerão muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A palavra do Senhor nos fala que todos os homens, sem exceção, sem distinção, todos pecaram contra o Senhor. Porque a morte, pelo pecado de Adão, ela entrou no mundo. E junto à morte é o pecado. Por isso que Deus fala a Adão que se ele comer do fruto, ele certamente morreria. Morreria não fisicamente, né? Não somente em o corpo, mas também espiritualmente. E a morte reinou desde Adão até Moisés. Isso quer dizer o quê? Que pela lei nós descobrimos quem nós somos. Porque a lei nos mostra como somos corruptos, como somos fraudulentos, como pecamos contra Deus. Então, Adão e até Moisés quer dizer que até Adão, as gerações, as genealogias de Adão, esses homens, porquanto não tinha lei, achavam bom pecar contra Deus, viver uma vida promíscua. Por quê? Porque o engano de Satanás foi o primeiro que ele disse a Eva, se pôs em dúvida o mandamento do Senhor a ela. Ele disse que será mesmo que ela iria morrer e pôs dúvida no coração dela. E assim também é posto dúvidas no coração do homem até hoje, porque os homens, eles não estão mais observando o seu problema, não estão percebendo que são pecadores e falhos que necessitam da misericórdia, da graça de Deus, que é por Jesus Cristo. E agora estão muitos achando-se deuses, achando que podem fazer tudo o que quiser. Mas um aviso é sempre dado pela palavra do Senhor, que quanto mais o ser humano vive no pecado, mais podre ele vai ficando. Na primeira dosagem pode até parecer algo legal, na segunda também, na terceira também, mas na quarta já há algo diferente, já há algo que não dá mais prazer. Assim é o pecado. E quanto mais a pessoa vai seguindo esse círculo vicioso, vai chegar a um ponto que a pessoa estará podre por dentro. A pessoa estará que nem aquele gadareno, que aquele gadareno ele tinha muitos demônios, mas o Senhor Jesus libertou aquele rapaz. Não importa o quanto a pessoa vai profundo no pecado, pode praticar qualquer pecado,
Senhor terá misericórdia. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e reconhecer, porque ninguém chama um bombeiro percebendo que a casa não está incendiada. Ninguém chama um salvador se não perceber que precisa dele. Assim também nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós pecamos todos os dias contra Deus, nossos pensamentos, a nossa fala, a nossa boca, o que a gente vê, o que a gente ouve. E muitas pessoas estão cegas com o engano de Satanás, estão enxergando na visão de Satanás, porque o que Satanás quer para o homem é que ele se destrua a cada dia mais no pecado, a cada dia mais no erro contra Deus, porque Satanás foi o primeiro a se opor contra Deus, a se levantar contra Deus, e assim Satanás também quer levar outros homens ao inferno, um lugar onde não tem paz, um lugar onde a condenação é eterna, um lugar que não é como aqui na terra, com o juízo dos homens, que dura por um tempo e ainda pode pagar pela fiança. Mas no inferno não tem negócio de pagar. No inferno não tem negócio de porque fez obras boas, Deus está errado em puni-lo. A palavra do Senhor diz que todos os homens pecaram, sem exceção, mesmo que não foi semelhante à transgressão de Adão, mas pecaram. Eles pecaram, todos os seres humanos são pecadores, são falhos e precisam e dependem da misericórdia do Senhor, porque as pessoas hoje se levantam, mas amanhã não sabem se vão acordar, amanhã não sabem o que irá acontecer. E hoje, como todos os dias, o Senhor está chamando ao arrependimento. O Senhor está chamando a reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que somos infiéis, que somos tudo o que a palavra do Senhor diz. E o Senhor, por nos amar tanto, Ele deu o seu Filho na cruz, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, mas Ele também é juízo, Ele também é juízo, Ele é justo, Ele é um juiz, e Ele tem todo o poder para condenar o ser humano. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, e nenhum ser humano pode dizer nada. Deus poderia criar muito mais anjos para adorarem Ele e se esquecer da criatura, deixar a criatura morrer no inferno, porque a criatura pecou, a criatura se afastou do Senhor por vontade própria, por engano de Satanás. E muitos hoje, quantas pessoas estão sendo influenciadas por Satanás, porque Satanás ele infiltra na mente da pessoa. E Jesus fala na sua palavra que a luz do corpo é os olhos, e o que a pessoa vê entra para dentro do corpo. Quanto mais a pessoa pratica a iniquidade, mais ele quer se aprofundar, mais ele quer continuar. E todos nós pecamos contra Deus, pecamos contra nossos irmãos, pecamos contra tudo. E nós, muitas das vezes, não reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. E muitos querem se exaltar diante de Deus. Muitas pessoas dizem que são alguma coisa, que merecem o céu,
nós não merecemos os céus, nós merecemos a condenação. E se Deus nos colocasse no inferno, seria o mais justo. Seria a mais justa condenação para o ser humano. Basta olhar para as ações do ser humano, para as obras do ser humano, que não são boas para se glorificar, para se agradar. E hoje, o Senhor, Ele diz, da cruz do Calvário, um inocente se entregou para morrer por essas pessoas, para morrer por nós, para morrer por todos nós. E nós vemos na cruz o nosso Senhor Jesus, que foi moído, agradou a Deus moê-lo, porque o nosso pecado caiu sobre ele. O nosso pecado caiu sobre ele, todos o pecado da humanidade caiu sobre ele. Ele carregou os nossos pecados, as nossas doenças. Ele levou na cruz do Calvário para nos salvar. Para nos salvar do quê? Para nos salvar do inferno. Para que nós vivamos agora em Jesus. E não mais na carne, e não mais nas ações da carne, mas sim no Espírito Santo, que é quem vai nos controlar, que é quem vai nos dirigir ao caminho da vida eterna. E nós não merecemos, nós não merecíamos, mas o Senhor, por um amor incondicional, que não tem como explicar o que Ele viu em nós, nós sendo pecadores, transgressores, blasfemadores, aborrecedores de Deus, fraudulentos. Mesmo assim o Senhor, Ele viu algo em nós, que Ele amou a nós profundamente, mais do que o amor de uma mãe, mais do que o amor de qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outro amor que o ser humano possa sentir por alguém. É um amor que não tem como explicarmos. E Jesus deve ser o centro da nossa adoração. O Senhor Jesus deve ser o centro da nossa vida. Nós devemos viver para Ele. Nós devemos louvar o nome do Senhor. Nós não devemos dizer que Ele era somente um homem comum, mas Ele era Deus. Ele era o Salvador da humanidade. Ele era e é o Salvador da humanidade, porque Ele morreu e ressuscitou. O Evangelho, as boas novas, está completa, porque Ele veio, Ele pagou os nossos pecados e ressurgiu ao terceiro dia. Glória a Deus. Ele voltou em carne. Aleluia. Em espírito. Glória Ele a Jesus. mostrou a nós o nosso corpo como será glorioso. Glória a Jesus. Ele é glorificado. Aleluia. Ele agora tem um novo nome. Ele tem um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso. E assim que nós declaramos todos os dias a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça por nós, porque nós não merecíamos nos achegar diante de Deus e pedir perdão, pedir misericórdia, pedir cura, milagre, transformação. Nós não merecemos ter essa amizade com Deus. Nós não merecemos ter esse amor vindo do trono de Deus, porque o Senhor, Ele nos ama.
O Senhor, Ele quer que nós sejamos salvos. Essa é a vontade do nosso Deus, que todos não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Por isso que o Senhor entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele, no nome do Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor amou o mundo, mesmo o mundo sendo desse jeito, mesmo o mundo fazendo atrocidades, seres humanos que se dedicam à violência, que se dedicam às prostituições, seres humanos que se dedicam ao pecado, mas mesmo assim, Ele nos ama, Ele nos amou, e Ele não tem palavras para explicar quão profundo é esse amor. Não existe nenhuma palavra que diga verdadeiramente como é o amor de Deus para conosco. Mas sabemos de uma coisa, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele nos quer bem, que Ele não permite o mal, porque Ele quer. Ele permite muitas das vezes que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas, para nós vermos que Ele é Deus, porque Deus não se explica. Deus, Ele se revela de uma maneira tão poderosa que nem céticos, nem idólatras, nem feiticeiros, nem ninguém pode resistir à sua graça, ao seu poder, porque Ele se revela de uma maneira tão profunda que esconde o ser humano em sua sabedoria. E o ser humano, ele se enxerga como pequeno diante de um Deus tão poderoso, que criou a galáxia, que criou tantas coisas que a ciência diz. E Ele sempre deixou marcado a sua presença em cada coisa que Ele criou. Ele sempre deixou o número 3, para que nós vejamos que Ele é o Deus verdadeiro. Porque nós temos passado, presente e futuro, temos todas as características dos átomos da ciência, e sempre se encontram 3. Muitos cientistas dizem até que na nossa respiração, quando respiramos, faz um som que, se colocarmos em um dispositivo que traduz o som para palavras, vemos que fala o nome de Deus. Ao respirarmos, estamos louvando ao Senhor. Então você vê que esse Deus, Ele é poderoso. E em Romanos diz que a justiça, que o juízo de Deus se declara desde os céus, porque a criação declara com força, com verdade, que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso. Basta nós olharmos para o nosso corpo, por dentro e por fora, vemos a perfeição de Deus, vemos uma inteligência, um conhecimento que um animal nunca poderia ter, porque o animal, ele é irracional e não tem como o animal evoluir, se desenvolver. Somente Deus que pode fazer um ser humano, porque Ele fez com as próprias mãos. Ele não disse haja homem, mas Ele disse façamos nós o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez a imagem do Senhor, Ele fez a sua imagem, Ele fez a imagem dele, do Senhor Jesus, em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Ele tem um profundo amor por nós, não por nossas obras boas, porque as nossas obras não podem nos salvar. Somente o precioso nome do Senhor Jesus pode nos salvar. Somente o precioso sangue, somente a preciosa pregação do Evangelho,
que pode nos salvar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho. Se não tiver quem o pregue, quem é que vai se arrepender? Devemos sempre pregar o amor de Deus, devemos sempre pregar a sua bondade, não somente o seu poder em fazer curas e milagres e transformações, para que os homens não se aproximem de Deus por interesse, mas em interesse em seu Filho amado, o seu Filho unigênito, em interesse de conhecer mais a Deus, em interesse de conhecer mais esse Jesus, esse Salvador, que é por quem clamamos todos os dias. É por causa dele que estamos vivos, é por causa dele que temos forças para lutar a cada dia, sabendo que a nossa luta, ela não é carnal, mas sim é espiritual, que é o que dificulta mais ainda, porque não tem como, com força humana, com armas humanas, derrotar os nossos inimigos espirituais, mas somente com a armadura de Deus podemos resistir às tentações do maligno. Então, que hoje nós peçamos ao Senhor graça, misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a armadura dele, para que nós resistamos às tentações do maligno, para que a cada dia nós estejamos mais fortes na palavra do Senhor, mais fortes e crendo no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando. A sua volta, ela é precisa e aguardada por muitos cristãos, e ela foi amada, ela foi querida, e hoje nós estamos vendo que esse tempo da volta do Senhor Jesus está muito próximo aos nossos dias. Em nossos dias nós estamos vendo tantas coisas ruins, tanta apostasia, tantas coisas malignas. Estamos percebendo e estamos vendo com os nossos olhos. E o Senhor, Ele não terá ninguém por inocente, porque todos nós estamos ouvindo a palavra do Senhor todos os dias. Quando nós estamos mexendo no celular, nós estamos vendo a palavra de Deus, nós nos lembramos da sua graça, e assim é que nós meditemos também na palavra do Senhor a cada dia mais, que nós nos fortalecemos no Senhor e não nas coisas desse mundo, né? E que venhamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós estamos refletindo a luz do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele nos chama a um chamado preciso, que não aceita covardes, que não aceita pessoas que estão com o coração ainda em Sodoma, mas um chamado que nos manda a sermos corajosos, a sermos servos do Senhor, soldados do Senhor, porque em uma batalha se reconhece um soldado pelo seu traje. Assim nós estamos vestidos com as vestes puras do Senhor Jesus, estamos com o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Então, para que nós espalhemos esta luz, espalhemos a glória de Cristo, espalhemos nosso Senhor, a mensagem do Evangelho por todos os lugares que estamos, não tanto com o coração nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, porque a Bíblia fala que a gente não deve nos conformar com as coisas desse mundo, e estarmos atentos aos sinais também, pois a cada dia nós vemos que as coisas estão ficando difíceis, as coisas estão se estreitando, e não tem como voltar atrás quando chegar o momento exato, porque hoje muitos ouvem essa mensagem, mas infelizmente, por não se prepararem, não
buscarem o Senhor, não aceitarem esse chamado, essas pessoas, quando chegar o momento, não vão ter por onde correr, não vão ter como fazer nada, porque eles rejeitaram o Senhor. Mas ainda por sua misericórdia ainda haverá tempo para eles se arrependerem, porque enquanto está vivo ainda tem uma esperança. Enquanto a pessoa está viva, ainda há esperança. Mas quando começar as perseguições, quando começar as coisas finalmente ficarem estreitas de verdade, será muito difícil não negar o nome do Senhor Jesus, porque pelo coração, o coração ele é o centro do corpo, o coração é do coração que nascem os sentimentos mais perversos, os sentimentos mais adúlteros. Então que o nosso coração também, que venhamos pedir todos os dias, que o nosso coração esteja fortalecido sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. Que o nosso coração não esteja aberto às coisas desse mundo, que nós sejamos luz e sal da terra, que nós não sejamos como muitos falsos pastores, falsos profetas, que querem pregar a prosperidade, mas não espiritual, a prosperidade material e não a prosperidade com Deus, porque primeiro nós devemos ter prosperidade com o nosso Senhor, devemos ter prosperidade espiritual. E quem quiser riquezas nesse mundo, aceita o convite de Satanás, porque na tentação de Jesus, Satanás, ele fala com o Senhor Jesus, que se prostrado adorares, ele o levou até um local alto, os transportou e mostrou a glória do mundo, as riquezas do mundo. Quem quiser ter carros de luxo, vai se vender a Satanás. Essa pessoa vai se prostrar a Satanás, pois o Senhor nos chama a um chamado diferente nessa terra. É um chamado para os homens naturais, loucura, mas para nós é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, é o amor de Deus para conosco. O Senhor manda nós não levarmos ouro conosco, mas sim levar a palavra de Deus, que ela assim que é preciosa, porque o ouro e as pedras preciosas somente dizem mais ainda que Deus é todo poderoso, mas de nada elas podem servir, porque elas um dia vão se quebrar, um dia elas vão se desaparecer, mas a glória de Deus nunca desaparece, ela é eterna. E assim também a nossa alma, se nós cultivarmos aqui uma vida santa, uma vida verdadeiramente nos pés do Senhor, não focando em prosperidade material, mas prosperidade também espiritual, nós vamos ver a glória de Deus. Aleluia. Nós vamos ver o poder de Deus. Glória a porque Jesus. O Senhor fala nas bem-aventuranças que aqueles que têm o coração puro verão a Deus. Nós veremos Deus agindo aqui na terra e veremos Deus face a face. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Nós devemos servir a cada dia mais o Senhor, nos aproximar mais do Senhor, nos afastar das coisas fáceis. É claro que também vamos pedir curas ao nosso Senhor, porque aqui nessa terra ainda temos corpos físicos, mas também que nós não foquemos somente nessas coisas, porque o que nós realmente devemos focar é no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso amado, que é o nosso fiel amigo, que é o nosso conselheiro, que é Ele que convence, o Espírito Santo convence o homem do pecado, e também
que venhamos convidar também todos os dias o Espírito Santo para que Ele haja em nossos corações, nos consertando dos nossos pecados, dos nossos desejos maus. Que Ele venha mais a cada dia habitar em nós. Aleluia, Peça Jesus. ao Espírito Santo que Ele habite mais em você. Peça a Deus que Ele dê mais o Espírito Santo, que Ele te encha do Espírito Santo. Aleluia. E você verá o poder de Deus. E aos ouvintes, mais uma vez, nós falamos a vocês: o Senhor te ama, o Senhor quer que você seja salvo. E por isso que Ele deu o seu Filho unigênito, para que você não pereça, para que você tenha a vida eterna com Ele. E na vida eterna não tem choro, não tem pranto. No céu não há dor, não há tristeza. E é para lá que o Senhor quer te levar. É para lá que o Senhor quer te levar, e que é para lá que você vai habitar com o Senhor eternamente. É isso que Ele quer para a sua vida. É isso que Ele quer. Não deixe que o pecado te escravize, porque na primeira vez pode ser legal, na segunda vez pode ser bom, na terceira pode ser mais ou menos, mas na quarta não vai ter mais volta. E a volta e a solução é o Senhor Jesus. Você precisa, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda está vivo, ouvir essa mensagem, se converter dos seus maus caminhos. Não importa quanto tempo já está nesse pecado, não importa qual é o pecado que está cometendo, mas o Senhor, Ele hoje te chama, Ele hoje te diz: não importa quantos pecados, nem qual pecado cometeu, mas o Senhor está de braços abertos para te salvar, para te consertar desse pecado. Basta somente orar ao Senhor em pensamento, ou abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu confesso os meus pecados, e confesse os seus pecados com todos os detalhes possíveis. Diga a Ele qual pecado cometeu, por quanto tempo ocorreu. Diga a Ele tudo. E diga a Ele: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu único Salvador, meu suficiente Salvador, meu único suficiente Salvador. E eu te peço, habita comigo, mora em minha casa, me conserta, Espírito Santo. E se não consegue tirar esse vício, se você não consegue tirar o vício do pecado, basta você pedir ao Espírito Santo, apresentar ao Senhor, dizendo que não tem forças para conseguir resistir. Mas o Senhor, peça ao Senhor que Ele te transforme, e Ele vai te transformar aos poucos, e você vai ver que esse pecado, esse vício, você não vai cometer mais, e vai ficar enojado. Também congregue em uma igreja que verdadeiramente serve ao Senhor, que verdadeiramente ensina a palavra. Medite na palavra todos os dias, começando em Mateus, começando em Marcos, começando em João, em Lucas, nos Evangelhos. E você vai poder ler também o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E quanto mais você continua se aprofundando na palavra do Senhor, você vai ver quão poderoso é o Senhor e quão sujo você estava no pecado. Você vai reconhecer que só Ele é Deus e mais nenhum há outro. Não há outro Deus, não há outra verdade, não há. Somente o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Senhor Jesus Salvador, o nosso Messias,
Ele que é o verdadeiro Messias. E louve ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Ouça louvores, cante louvores, entoe louvores ao Deus. Louvores verdadeiramente que falam da cruz, que falam do nosso Senhor Jesus, que adoram ao nosso Senhor. E você se aprofunde mais na Bíblia e você vai ver a sua vida mudar por completo. Em nome de Jesus, amém. Glória Agradeço a a Jesus. minha rica oportunidade. Amém. Glória a Que Deus. Jesus maravilhoso.